Vá comigo, por favor, lá para 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Já já vamos voltar a esse texto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. Acabei de mencionar que antes dele destacar a exaltação do nosso Senhor, ele vai discorrer sobre o seu sofrimento. E isso é característico do texto bíblico, porque o Antigo Testamento anunciava tanto a vinda do nosso Senhor Jesus, a sua primeira vinda, como também a sua segunda vinda. O Antigo Testamento falava tanto sobre o servo sofredor, o Messias que viria, em sua primeira vinda, iria sofrer na substituição, como fala também sobre o reino do Messias, sobre a exaltação do Messias. Isso é observado ao longo de toda a Escritura. Mas aí em 1 Pedro, capítulo 1, no verso 10, está escrito: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Então, o que acabamos de ler lá em Isaías 52, é um profeta que está anunciando aquilo que havia de vir. E Pedro está destacando isso aqui novamente. Ele fala sobre a salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Profetizaram a respeito da graça a nós destinada. Aí no verso 11 está escrito: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo. Uma referência ao Espírito Santo. Pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar testemunho de antemão, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Então observe que, a semelhança do que foi mencionado por Isaías, Pedro fala sobre os sofrimentos de Cristo e fala também sobre a sua glória. Em outras palavras, o sofrimento antecede a glória. Já já você vai entender onde eu quero chegar com essa mensagem. O sofrimento está antecedendo a glória. E Pedro menciona que era o Espírito Santo que estava operando nos profetas, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava. Então o Espírito Santo falou sobre o tempo em que estamos vivendo. O Espírito Santo anunciou por meio dos profetas, como mencionei, no caso de Isaías, entre 760 a 698 a.C. Os profetas já estavam anunciando, no caso de Isaías, já estava anunciando a vinda do nosso Senhor. Mas antes do sofrimento, na verdade, antes da exaltação, o que antecedeu é o sofrimento. Volta para Isaías 52 novamente. Isaías 52, vamos ler a partir do verso 14 agora, porque no verso 13 foi mencionado que o servo que procederia do Senhor seria exaltado, seria elevado, ou seja, aqui fala sobre a glória desse servo. Mas no verso 14 vai falar sobre o sofrimento antecedendo a glória. Verso 14 está escrito: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então o texto menciona aqui que a aparência do nosso Senhor Jesus estava desfigurada, mais do que qualquer outro homem. Com certeza você já se deparou com pessoas em condição de enfermidade que, em alguns contextos, é difícil até de olhar para aquela pessoa. Há enfermidades que deixam o povo ou a pessoa desfigurada. Deixa a pessoa em situações deploráveis. Mas o que é interessante é que esse texto menciona que a forma como Jesus ficou naquela cruz, a aparência dele, ele estava tão desfigurado, que a aparência dele estava pior do que qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade nessa terra. Ninguém ficou como Jesus ficou naquela cruz. Nenhum cego, nenhum mudo, nenhuma pessoa com lepra, nenhuma pessoa em qualquer tipo de enfermidade, ninguém ficou como Jesus ficou naquela cruz. E é óbvio que há uma razão pela qual, ou
por meio da qual Jesus ficou da forma que ficou naquela cruz. Ele não ficou dessa forma, irmãos, à toa. O texto menciona que ele ficou desfigurado, mais do que qualquer outro homem. Aí no capítulo 53, iniciando o capítulo 53, aí, o texto menciona que, no verso 1, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Depois eu vou explicar esse verso aí. Mas no verso 2 está escrito: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz em uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre todos os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem, ou como homem que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então aqui relata Jesus pregado na cruz por mim e por você. E o que o texto menciona aqui é que o povo não conseguia olhar para Jesus. Vemos o profeta Isaías anunciando o retrato da cruz, a forma como Jesus estava lá, e o povo virou as costas para ele. Eles não conseguiam olhar para ele. O texto menciona que ele estava como uma raiz em uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Então visualize Jesus naquela cruz por você. Porque Jesus ficou dessa forma, a razão, pela qual ele ficou dessa forma, é porque ele estava levando as nossas doenças e as nossas enfermidades. E o texto menciona que ele ficou totalmente desfigurado. De fato, quando olhamos para Mateus capítulo 27, vemos que Mateus relata o momento em que o povo olhava para Jesus e pensava consigo mesmo. Na verdade, dizia, que ele só poderia ter cometido alguma coisa contra Deus. E eles debochavam: salvou a tantos? Salva-te a ti mesmo. Faz alguma coisa para si mesmo. Mas o que estava acontecendo ali é o que será relatado por Isaías aqui no capítulo 53. A partir do verso 4 está escrito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Então o que vemos aqui é que Isaías está explicando o que estava acontecendo lá na cruz. O Evangelho de Mateus relata a forma como os homens estavam vendo a redenção. De fato, quando olhamos para Deuteronômio e Gálatas capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo mencionou isso também, afirmando o que é dito lá em Deuteronômio no capítulo 21, o texto menciona que toda pessoa, ou maldito seria qualquer homem, qualquer pessoa que fosse pendurado no madeiro. Era maldito de Deus, era castigado por Deus. Então não é à toa que aqueles homens olhavam para Jesus naquela cruz e diziam: salvou a tantos? Salva-te a ti mesmo. Você pode ter, o que está acontecendo aí é que talvez você cometeu alguma coisa contra Deus. Então eles zombavam do Senhor. Mas o que vemos aqui é que Isaías está explicando que, na verdade, ele estava tomando as nossas doenças e enfermidades, estava levando sobre si. O que os homens pensaram que era Jesus que cometeu, o que Isaías explica é, na verdade, era o castigo que era para estar sobre nós, estava sobre ele. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre Jesus. Então Jesus estava pregado naquela cruz, não foi por algo que ele cometeu. Na verdade, ele estava pagando a nossa dívida. Ele estava levando sobre si, não somente os nossos pecados, mas também todo o resultado dos pecados. É por isso que o texto menciona aí, que ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas doenças levou sobre si. Então, as nossas doenças e as nossas enfermidades foram colocadas sobre Jesus. E o que é interessante é a forma como Isaías conjuga o verbo aqui, Porque no verso 13, ele havia mencionado que o servo do Senhor procederá, apontando para o futuro.
Mas, vendo o retrato da redenção, de Jesus pregado no Calvário, quando ele fala sobre o que foi feito por nós naquela cruz, o texto menciona que ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, ele levou sobre si. Ele vai conjugar o verbo no passado. Antes era, ele vai proceder, mas agora ele tomou sobre si, ele levou sobre si. E é interessante destacar isso, né? Porque quando olhamos para esse texto aqui, se Isaías tivesse escrito, ele irá tomar sobre si, levará sobre si as nossas dores e enfermidades, ele não estaria errado, gente. Porque ele está escrevendo entre 760 a 698 a.C. Ele não estaria errado. Mas é interessante que, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 6, o texto ensina que toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para ensino, correção, repreensão, educação na justiça, a fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então vemos que a escritura, em Isaías 53, está nesse contexto, é inspiração divina. Amém, irmãos? 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso 20, Pedro vai mencionar que devemos saber primeiramente isto, que nenhuma profecia foi dada por própria elucidação ou interpretação. Pelo contrário, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito de Deus. Então, quando Isaías está escrevendo, a perspectiva ali é divina e não humana. A visão apresentada ali é divina. E para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus, na verdade, para nós, aquilo que vai ser, para Deus já é. Amém, irmãos? E é dito em 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, vemos esse conteúdo. Então o texto menciona que não fomos comprados por prata, ouro, nem por coisas corruptíveis desse mundo, mas fomos comprados pelo precioso sangue do nosso Senhor Jesus, pelo precioso sangue do Cordeiro. E esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Quando olhamos para Apocalipse 13, verso 8, o texto ensina também que o sangue dele foi conhecido desde a fundação do mundo. Então, quando Isaías está escrevendo, a fundação do mundo já havia passado. Então, por isso que ele escreveu no passado aquilo que ainda estava para se manifestar. Porque a perspectiva ali é divina, irmãos. É divina e não humana. Isaías está falando sobre o nosso tempo. O tempo em que estamos vivendo. E o texto menciona aqui que ele foi desprezado e mais rejeitado entre todos os homens. Jesus foi pregado naquela cruz por nós. E quando ele estava pregado lá, ele estava tomando sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores estava levando sobre si. É por isso que eu coloquei o título nessa mensagem de na Bíblia, cura é um assunto resolvido. Para você, o que vai ser para Deus já é. Volto a mencionar, não estaria errado se Isaías tivesse escrito no futuro, uma vez que ele estava vivendo em seu tempo, estava para se manifestar o Messias ainda não havia acontecido, ele não havia se manifestado ainda, mas ainda assim, Deus inspirou Isaías a escrever no passado aquilo que ainda estava para se manifestar, porque o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Então o texto menciona que ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, ele levou sobre si. Levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das suas transgressões. Ele foi moído por causa das suas iniquidades. Então o convite que podemos fazer diante de um texto bíblico como esse é: visualize qualquer enfermidade que porventura possa estar no seu corpo, lá na redenção, lá na cruz. E o texto menciona que ele tomou aquilo que era nosso. Jesus não fez nada por si mesmo não, irmãos.
Ele não precisava provar nada para ninguém, gente. Tudo que ele fez foi feito em nosso favor. Tudo que ele fez foi feito para alcançar a humanidade que estava separada de Deus. Ele não fez nada por si mesmo. É por isso que o texto menciona que ele tomou sobre si aquilo que era nosso. Nos evangelhos não encontramos em nenhum momento Jesus enfermo. Não há nenhum versículo bíblico onde apresenta que Jesus ficou enfermo, exceto o momento em que ele estava na cruz, pregado por você. Ele foi feito maldito de Deus naquela cruz. E o texto menciona aqui o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Foi Deus que colocou as doenças que era para estar sobre nós, sobre Ele. E agradeça a Deus porque Ele fez isso. Por que que isso aconteceu? Porque as doenças ali é resultado do pecado original. O pecado de Adão trouxe para esse mundo essas consequências. E o que vemos é, o Senhor colocou sobre Jesus as consequências de todo o pecado. 2 Coríntios 5, 21, o texto menciona que aquele que não conhecia o pecado, ele foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Ele não cometeu nenhum pecado. O contexto aqui de Isaías 53 apresenta isso também. Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, nenhum dolo se achou em sua boca, ele não cometeu nada contra Deus. Mas quando olhamos o verso 10 aqui do capítulo 53, o texto menciona que agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar. Por que agradou o Senhor moê-lo, fazendo enfermar? Porque o castigo que era para estar sobre nós, foi colocado sobre ele, irmãos. Foi colocado sobre Jesus. E foi colocado por Deus sobre ele. Porque Jesus estava nos substituindo naquela cruz. Jesus estava assumindo o nosso lugar. Por isso, todas as vezes que eu olho para um texto como esse, eu penso comigo mesmo, não há razão para eu levar em meu corpo aquilo que Jesus já levou sobre ele em seu corpo. Se Jesus tomou as minhas doenças e as minhas enfermidades, não há razão de duas pessoas pagarem a mesma dívida. E essa dívida foi paga, Deus já havia providenciado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia providenciado perdão para os seus pecados e cura para as doenças e enfermidades. Antes do mundo ser mundo, Deus já havia providenciado. E o texto menciona de forma muito clara que Ele tomou. E algumas pessoas podem pensar, consigo mesmo, porque eu já vi gente falando sobre isso. As doenças e enfermidades mencionadas aqui no texto eram doenças e enfermidades espirituais e não físicas. Alguém aqui já ouviu falar, já ouviu essa expressão? Eram doenças espirituais e não físicas. Mas será que é isso mesmo que o texto está ensinando, gente? Primeiro que, vou apresentar com textos aqui, mas a primeira indagação que eu quero trazer é: pecado é perdoado e não curado. Amém, irmãos? Outra coisa, no aspecto espiritual, Jesus falou com Nicodemos, em João capítulo 3, ele disse: é necessário nascer de novo, não ser curado. Quando tratamos a respeito do nosso aspecto espiritual, o que precisava haver era uma regeneração e não uma cura. Porque você acha de concordar comigo que se há uma enfermidade em meu corpo, vamos supor que há uma enfermidade em meu braço, e o meu braço é curado, o braço é restaurado, mas continua com o mesmo braço de antes. Mas no aspecto espiritual, não. No aspecto espiritual, aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, a mensagem bíblica é: pecado é perdoado e não curado. O aspecto espiritual deve ser regenerado e não curado.
mas no aspecto físico, enquanto Cristo não veio nos buscar ainda, enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu, enquanto ainda não aconteceu o nosso encontro com Cristo nos ares, estamos habitando em um corpo que é mortal, como disse Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Então, nesse corpo precisamos de cura. Então, esse texto está falando sobre cura física e não cura espiritual. Deixa eu te mostrar outro texto que vai comprovar isso, que é Mateus capítulo 8. Abra comigo, por favor. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, verso 16. Mateus capítulo 8. Verso 16 é escrito: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então o que vemos nesse texto aqui, é que o texto está dizendo que ele carregou, ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E o que Isaías menciona é que quando trouxeram a Jesus muitos endemoniados, trouxeram a ele muitos enfermos, ele curou a todos, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, o que acabamos de ler em Isaías 53. A pergunta que eu faço é, no momento em que Jesus está curando esses enfermos, são enfermos espirituais ou são enfermidades físicas? São enfermidades físicas. Está curando o corpo do povo. E no momento em que Jesus está curando o corpo daqueles que estavam enfermos, Mateus vai escrever, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Então, quando Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças levou sobre si, eram doenças, enfermidades físicas e não espirituais. Amém, irmãos? 1 Pedro capítulo 2, por favor. 1 Pedro capítulo 2. Verso 24. Está escrito aí: carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Então aqui ele fala sobre Jesus carregar os nossos pecados, ter resolvido o problema dos nossos pecados, e como consequência, resolveu também aquilo que o pecado trouxe, que era as doenças e enfermidades. O texto vai mencionar que vai mencionar aqui que ele carregou sobre si, no madeiro, os nossos pecados. Então lá no madeiro se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E o que é interessante é, quando voltamos para Isaías 53, quando ele diz, certamente ele tomou sobre si as nossas doenças, enfermidades levou sobre si, aí ele vai mencionar que nós reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos curados, ou fomos sarados. É interessante que nos mesmos versículos, no mesmo versículo, que anuncia Jesus levando os nossos pecados, anuncia também ele levando as nossas doenças e enfermidades. Não são versículos distintos. É o mesmo versículo, gente. É interessante notar isso, porque quando olhamos também para Mateus capítulo 9, trouxeram um paralítico para Jesus. E quando trouxeram aquele paralítico, Jesus olha para ele e diz: filho, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus, arrazoando consigo mesmo,
começaram a dizer: quem é este para perdoar pecados? Como Marcos relatou também, né? Marcos capítulo 1, somente Deus pode perdoar pecados? Mal eles sabiam que Ele é o Emanuel, Deus conosco. Mal eles sabiam. Mas é interessante, né? Aquele paralítico vai lá para ser curado e Jesus fala: os seus pecados estão perdoados. Será que Jesus não está percebendo que o paralítico foi ali para ser curado? E ele está falando sobre perdão dos pecados? No momento em que os fariseus estão questionando o fato de Jesus perdoar pecados, ele vai dizer: qual é mais fácil? Dizer, levanta e anda, ou dizer, estão perdoados os seus pecados? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. É interessante a resposta de Jesus, né? Qual é mais fácil? Dizer, os seus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta e anda? Geralmente, para muitas pessoas, é mais fácil ser perdoado dos pecados, na mente delas, é mais fácil ser perdoado dos pecados do que ser curado das doenças e enfermidades. Para muitos é assim. Eu costumo dizer que na mente de muitos está dessa forma, é porque, em alguns contextos, não conhecemos a Bíblia o suficiente. Porque na visão bíblica, a dificuldade para ser perdoado era muito maior do que ser curado em nosso corpo. Efésios capítulo 2, verso 8, o texto menciona que: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Então o que vemos no texto bíblico é que ninguém pode produzir a sua salvação. Ninguém. Como disseram para Jesus a respeito da salvação, e ele mencionou que para Deus todas as coisas são possíveis. No contexto de salvação, porque somente Deus pode produzir a salvação, somente Deus pode disponibilizar a salvação, somente Deus. Então a dificuldade na visão bíblica para ser perdoado de pecados era muito maior, irmãos, do que ser curado em nosso corpo. Só que alguns tendem a pensar que é mais fácil ser perdoado dos pecados, porque estamos acostumados com essa mensagem, que Jesus levou os nossos pecados. Mas o mesmo texto que ensina, não é nem capítulo diferente não, gente. Não é nem versículos diferentes não. É o mesmo versículo que ensina que ele levou os nossos pecados, levou também as nossas doenças e enfermidades. Aí Jesus responde àqueles homens: qual é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta e anda? Porque está no mesmo pacote. Está no mesmo pacote. Porque Jesus era desses que lidava com a raiz dos problemas, né? Lembra que ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou desde a raiz. Jesus e o nosso Deus é aquele que lida com a raiz dos problemas. Ele sabe muito bem que as enfermidades entraram nesse mundo por causa do pecado original de Adão. E porque o pecado entrou no mundo por meio de Adão e trouxe as enfermidades, uma vez que o problema, ou a raiz do problema está sendo resolvida, como consequência, todas as consequências do pecado também estão resolvidas. Em outras palavras, o meu corpo vai refletir aquilo que aconteceu dentro. O perdão é para o meu espírito, o que a cura é para o meu corpo. Amém, irmãos? O que a cura é para o nosso corpo. Então o texto menciona que ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, levou sobre si. E isso é um direito de aliança. Isso é um direito de filho. Está à nossa disposição, irmãos. Jesus, ele sofreu naquela cruz com essas doenças, com todas as doenças e enfermidades, para que ninguém hoje precisasse sofrer. Parece contraditório, né? Olhando as doenças que estão nesse mundo, pensarmos, como assim?
Ele levou as doenças e enfermidades. Então, por que há tantas doenças e enfermidades nesse mundo? Da mesma forma que Ele levou os nossos pecados e ainda assim somos tentados a pecar. Devemos entender o seguinte: quando Jesus foi pregado no madeiro, o que estava acontecendo fomos livres, libertos do domínio do pecado, não da presença. Amém, irmãos? Porque embora Ele levou os nossos pecados, somos tentados a pecar. E no que diz respeito a essas tentações, ser levado ao pecado, o que precisamos fazer é resistir à tentação, resistir o pecado, anunciar o que a Bíblia diz a nosso respeito, agir da forma que Jesus agiu. Está escrito, está escrito, está escrito. Da mesma forma, quando Cristo foi pregado no madeiro, fomos libertos do domínio da doença, não da presença. Seremos totalmente livres da presença do pecado e da doença na glorificação do nosso corpo, do nosso encontro com Cristo nos ares. Enquanto isso ainda não aconteceu, estamos em um mundo corrompido, onde as doenças e enfermidades estão por todas as partes. Mas não significa que precisa dominar você. Assim como você é tentado a pecar, mas isso não significa que você precisa viver em pecado. Podemos viver à luz daquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades, levou sobre si. Aí no verso 1 ele havia dito, do capítulo 53, ele havia mencionado: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. A expressão aí, o braço do Senhor, fala sobre o poder dele, a mão do Senhor. E ele faz uma pergunta, ele faz duas perguntas aqui no versículo: a quem foi revelado o braço do Senhor? A primeira pergunta responde: a quem creu? Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Falando sobre esse assunto, Paulo mencionou na carta aos Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 8. Ele vai dizer: porém o que se diz? Na verdade, no contexto, ele já havia mencionado, né? Não perguntes em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para trazer Cristo para a terra? Ou quem descerá ao abismo para trazer Cristo dentre os mortos? Não pergunte em seu coração, não faça isso. Por que Paulo argumenta dessa forma? Talvez poderíamos pensar conosco mesmo, né? Se Cristo estivesse aqui hoje, fisicamente falando, se estivéssemos no ministério de Cristo, talvez receberíamos, ou com certeza receberíamos a nossa cura. Aí Paulo dá a resposta: não perguntes em teu coração, não faça esse questionamento. Quem vai até o céu trazer Cristo das alturas? Quem vai ressuscitar Cristo de dentre os mortos? Não faça isso. Ele não vai vir novamente. É claro que há a segunda vinda, mas o que precisava ser feito na primeira vinda já foi feito. E ele não vai vir novamente para fazer aquilo que já foi feito. Por isso não pergunte em seu coração: quem vai fazer isso? Aí ele vai mencionar: a palavra está perto de ti, está na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessar Jesus como seu Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, a palavra da fé, ou o crente vivendo pela fé, ele não fica questionando quando Cristo vai vir para resolver o seu problema. Ele crê na Escritura que diz que Ele já veio, Ele já tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele coloca essa palavra em sua boca e em seu coração. É por isso que ainda no capítulo 10 de Romanos, Paulo continua dizendo, no verso 16 ele vai falar
citando Isaías, né? Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. No verso 17 ele diz: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então o que devemos entender aqui? Cura é um assunto resolvido na Bíblia. Isaías escreveu que o servo do Senhor, ele iria vir, o servo do Senhor procederá, será exaltado. Mas antes da exaltação veio o sofrimento, e no sofrimento é conjugado no passado. Ele tomou, ele levou. Por quê? Levou, tomou, porque não é a perspectiva humana, é a perspectiva divina. Antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha providenciado perdão para os seus pecados e cura para as suas doenças e enfermidades. E é Bíblia, irmãos. Ou acreditamos naquilo que está escrito, ou não. O que vamos fazer diante daquilo que está escrito? Ele tomou. Então qualquer enfermidade em nosso corpo, ela é simplesmente, essas enfermidades são simplesmente ilegais. Volto a mencionar, não fomos livres da presença, mas sim do domínio das doenças. Da mesma forma como eu posso desfrutar de perdão para os pecados, eu posso desfrutar também de cura para o meu corpo. O autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 6, chama isso de os poderes do mundo vindouro. Lá no milênio eu não vou precisar de cura, meu corpo já vai estar glorificado. Você não vai precisar. Precisamos aqui. Precisamos para o nosso tempo. É por isso que Pedro mencionou que o Espírito que neles estava nos profetas, anunciaram sobre a graça a nós destinada. É o nosso direito. Consegue visualizar todas as enfermidades lá no Calvário? É por isso que jamais eu digo minha enfermidade, minha diabetes, minha isso, minha aquilo. Eu não uso essa expressão de posse, não é minha. Existe uma distinção muito grande em estar enfermo e ser enfermo. Eu posso estar por um momento, mas a minha realidade em Cristo é que eu sou curado, eu sou sarado. Ele tomou sobre si as minhas enfermidades. Eu não sou dominado por pecado, não sou dominado por doenças e enfermidades. Estamos em Cristo Jesus, irmãos. Alguém nessa noite quer receber imposição de mãos para cura? Pode vir aqui, por favor. Vou orar rapidinho, viu, pastor? Quero orar por você. Cremos que Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades. Pode ficar aqui, por favor. Você que não vai receber imposição de mãos, pode se colocar de pé, adore ao Senhor. Vamos aproveitar esse ambiente, cremos que o Senhor, Ele continua fazendo as mesmas coisas hoje como fazia antes. O poder de Deus está em operação. Cremos em milagres, cremos no poder de Deus. Ele é o mesmo sempre, 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 sempre. Só o nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só o nome o nome de Jesus. Pega uma cadeira, por favor. Todas as nações Pega uma cadeira, por favor. vão declarar que o Deus se acha Pai também. o colocou, seu nome exaltou, acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem.
em seu nome. O inferno treme. Em seu nome. Pode sentar aí, por favor. Os coxos andam. Em seu nome. Obrigado pela sua palavra. Coluna, eu ordeno agora. Direita em nome de Jesus. Perna seja realinhada agora em nome de Jesus Cristo. Ordenamos agora, quadril seja realinhado em nome de Jesus. Perna cresça em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nervo ciático, inflame agora seja curado em nome de Jesus. Coluna seja restaurada em nome de Jesus. Dor vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Pode levantar. Só o nome cheque aí, cheque. O nome de Jesus. Nada de dor? Vai, desce novamente, vai. O que fazia quando fazia doer? Salvação. Só o nome. Só de ficar em pé doía? Vai, abaixa, movimenta aí, vai. Jesus. Nada? Todas as nações vão você acha também? declarar que o Pai o colocou, seu nome exaltou. Você viu alguma diferença aí? O que você vê diferença? Pai, obrigado pela sua palavra. Perna esquerda agora. Cresça em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus. Quadril seja realinhado agora. Perna cresça. Coluna em direita agora, em nome de Jesus Cristo. Agora. Ossos cresçam em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cresça, cresça, cresça. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coluna em direita agora. Quadril seja realinhado, perna cresça em nome de Jesus. Olha aí. Pode abrir os olhos. Levanta, por favor. Checa aí, checa. Pode checar. Não aguentava? Vai, abaixa, vai. Tá melhor que eu, hein? Qual que era o máximo que você fazia? Era só até aí? Agora vai lá embaixo novamente, vai. Tá feio. Você falou que é um cisto. Coluna também? É. Tem raio-x da coluna? Tem. Geralmente, coluna toda torta. Então senta aí, por favor. Geralmente dói a parte de cima ou embaixo? Geralmente dói a parte de cima ou a parte de baixo? A parte de baixo. Encosta bem lá, por favor. Não, bumbum. Encosta bem lá atrás. Isso. Obrigado, Pai. Escoliose desapareça agora. Perna cresça em nome de Jesus. Eita, já foi. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Ordenamos agora. Coluna seja realinhada agora. Em nome de Jesus. A parte de cima da coluna seja realinhada. Escoliose desapareça agora. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Eu ordeno também a todo esse diagnóstico desapareça agora. Liberamos a unção que despedaça todo o jugo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Se isso desapareça agora, em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, eu te amaldiçoo agora. Em nome de Jesus. Pode levantar. Movimentando a coluna, tinha algum movimento que você fazia que doía? Não está sentindo mais? É mesmo? Abaixar, você conseguia abaixar? Você fazia isso? Não? Vai de novo, por favor. Ele é bom, né? Eu esqueci o que é. É cardíaco, eu uso um aparelho CPI no coração. Então só receba a cura. Só creia. Vai liberando o seu poder de cura em nome de Jesus. Ordenamos agora
coração funcione perfeitamente, em nome de Jesus. O Espírito que levantou Jesus de dentre os mortos está em operação no seu corpo agora, em nome de Jesus. Liberamos a unção que despedaça todo o jugo agora. Liberamos o seu poder de cura, Pai, em nome de Jesus. Seja curado esse corpo, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Liberamos o seu poder de cura agora, Pai, em nome de Jesus. A unção que despedaça todo o jugo. Enfermidade desapareça agora em nome de Jesus. Ansiedade desapareça em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, liberamos o seu poder de cura sobre ele, Pai. O poder da ressurreição entrando no corpo dessa criança em nome de Jesus. Seja curado. Receba a sua cura em nome de Jesus. Já está feito, viu? Já está feito. Está feito. Aleluia. Tem mais? Aleluia. Há poder no Deus seu é bom. nome, Jesus, pra curar, libertar